O sol poente tingia o céu de Porto com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Douro estivesse a sangrar vinho do Porto para o horizonte. Ana Correia, com os seus 28 anos de vida entre as ruas empedradas da Ribeira e os armazéns de Gaia, parou abruptamente no meio da ponte de Dom Luís I, o vento salgado do Atlântico a rebentar-lhe as ondas castanhas soltas. Nas mãos, tremia uma carta amassada, as palavras de Sofia rabiscadas em tinta preta que pareciam garras no papel. Eu não aguento mais esconder. Tu és o meu fado, Ana. O meu amor proibido. O coração de Ana martelava como o sino da torre dos clérigos ao meio-dia, mas não era só choque, era uma fúria cega, misturada com algo mais profundo, algo que ela sempre soubera mas negara, como o segredo das caves de vinho envelhecido nas entranhas da terra. Como é que a sua melhor amiga, a companheira de noites de fado e risos nas esplanadas do Bolhão, podia trair assim a confiança? E pior, como é que Ana se sentia ao ler aquelas linhas, não só traída, mas estranhamente viva, como se o rio lá embaixo chamasse para se afogar em verdades que nunca ousara nomear? Era o fim de uma tarde de verão em 2025 e Porto fervilhava com o burburinho habitual, turistas com câmaras a capturar os azulejos reluzentes das fachadas barrocas, vendedores de castanhas assadas a aquecerem o ar com o seu aroma terroso e o eco distante de uma guitarra portuguesa a entoar estranha forma de vida. Ana dobrou a carta e enfiou-a no bolso dos jeans desbotados, os mesmos que usara na juventude para fugir das expectativas da família Correia, uma linhagem de pescadores e donas de casa devotas, ancoradas na fé católica como as igrejas seculares da cidade. A família vivia ainda no bairro da Foz, onde o mar Atlântico batia furioso contra as rochas e onde o pai de Ana, o velho Manuel, contava histórias de sereias que seduziam marinheiros com cantos melancólicos, mas nunca falava de amores que não seguissem o script divino. Ana crescera ali, entre rezas ao rosário e os cheiros de bacalhau à brás na cozinha da mãe, aprendendo que o amor era um contrato, não uma tempestade. Mas Sofia. A Sofia Oliveira era o oposto, uma força da natureza transplantada de Lisboa para Porto aos 18 anos, para estudar arquitetura na Universidade do Porto. Com os seus caracóis ruivos que pareciam chamas dançando ao vento e olhos verdes como as vinhas do Douro, Sofia entrara na vida de Ana como um vendaval de frescura. Conheceram-se na Feira de São João, em junho de 2017, quando Ana, recém-formada em jornalismo e a trabalhar num jornal local que mal pagava as contas, tropeçara numa fogueira improvisada e caíra nos braços de Sofia, que ria como se o mundo fosse uma grande sardinha assada. Desde então eram inseparáveis, noites a passear pela Avenida dos Aliados, debatendo os poemas de Sofia de Melbrenner ou os escândalos políticos que abalavam o país, tardes nas caves de Vila Nova de Gaia, provando Tawny Ports envelhecidos, trocando segredos sob o manto das videiras. Sofia era a confidente, a irmã que Ana nunca tivera, a que a arrastava para concertos de Marisa no Coliseu, onde as vozes roucas de fado faziam as almas chorar em uníssono. E agora, esta carta. Ana desceu a ponta passos largos, o metal rangendo sob os seus ténis gastos, e dirigiu-se à livraria Lelo, o seu refúgio de sempre. O ar lá dentro cheirava a papel antigo e a sonhos empoeirados, as escadas vermelhas serpenteando como veias de um coração literário. Sentou-se num canto escuro, ignorando o olhar curioso de um guia turístico que explicava a inspiração para Harry Potter a um grupo de americanos. Abriu a carta de novo, as palavras saltando como acusações. Lembra-te daquela noite na praia de Matosinhos, quando o mar nos molhou e rimos até doer a barriga? Eu quis beijar-te ali, Ana. Mas tu tinhas Miguel ao lado, e eu. Eu engoli o desejo como se fosse fel. Miguel? O nome caiu como uma âncora. Miguel Santos, o namorado de Ana há 3 anos, um engenheiro alto e bronzeado, com um sorriso fácil de quem crescera nas praias de Espinho. Filho de uma família de armadores, Miguel representava tudo o que os pais de Ana sonhavam: estabilidade, um futuro de casa própria na Baixa, talvez netos batizados na Sé do Porto. Eles namoravam com a aprovação silenciosa da família, jantares de domingo onde a mãe de Ana servia francesinha com um sorriso cúmplice e o pai contava anedotas sobre o FC Porto para quebrar o gelo. Mas Ana nunca sentira fogo com Miguel. Era um amor morno, como vinho verde no verão, refrescante, mas sem a profundidade do Porto Ruby. Com Sofia era diferente, conversas que duravam horas, toques casuais que deixavam a pele a formigar, olhares que diziam mais do que palavras. Ana atribuíra isso à amizade, à cumplicidade lésbica platónica que partilhavam, rindo de homens ineptos nas esplanadas.
Agora tudo mudava. A carta fora deixada na caixa de correio de Ana naquela manhã, sem envelope, como um grito abafado. Sofia devia ter entrado no apartamento enquanto Ana estava no trabalho, usando a chave reserva que Ana lhe dera para emergências. Que emergência era esta? A traição cortava fundo, mas o que mais doía era o reconhecimento. Ana sentira o mesmo, em noites solitárias, imaginando o cheiro de lavanda no cabelo de Sofia, o jeito como ela mordia o lábio ao rir. Saiu da livraria e apanhou o elétrico até à foz, o mar a rugir à esquerda como um amante ciumento. O apartamento dos pais era um prédio antigo, com varandas de ferro forjado viradas para o oceano, onde a avó de Ana tecera rendas à mão, contando lendas de moras encantadas. Ao entrar, o cheiro de ensopado de grão acertou-lhe como um abraço apertado. A mãe, Dona Rosa, uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque severo, veio da cozinha com os braços abertos. Filha, chegaste cedo. O teu pai está no quarto, a ver o jogo. Vem, prova isto. Ana forçou um sorriso, mas o nó na garganta apertava. Sentou-se à mesa de carvalho, polida por gerações, e deixou que a mãe lhe servisse uma tigela fumegante. Falaram do trivial, o mercado do Bolhão, agora renovado com as suas bancas coloridas de frutas e peixe fresco, a romaria de São João que se aproximava, com martelinhos e manjerica a perfumar as ruas. Mas os olhos de Dona Rosa, afiados como as navalhas dos barbeiros da Baixa, detetaram o turbilhão. O que se passa, Ana? És como o Douro em maré alta. Ana hesitou, a colher parada no ar. Como contar? A família era o pilar da tradição portuguesa, missas dominicais na igreja de São Francisco, com os seus ossos cravejados de ouro a lembrar a mortalidade, festas de família onde se cantavam ranchos folclóricos, saias rodadas e castanholas e quando hinos à pátria. O amor fora sempre heteronormativo, um laço para perpetuar o sangue, como as videiras podadas no Douro para darem melhor fruto. Nada, mãe. Só problemas no trabalho. Mentira fácil, mas o peso da carta no bolso queimava. Naquela noite, deitada na cama de solteiro da infância, com o póster desbotado de Amália Rodrigues na parede, Ana sonhou com Sofia. Elas dançavam um fado lento na casa da música, corpos colados, o violão chorando por elas. Acordou suada, o coração a galopar, e soube que não podia ignorar mais. No dia seguinte, Ana marcou um café com Miguel na pastelaria Garrete, no coração da Baixa. O lugar cheirava a massa folhada e café forte, o balcão de mármore riscado por anos de mãos ansiosas. Miguel chegou pontual, com o seu casaco de cabedal e um beijo na face que cheirava a aftershave cítrico. Então, amor? Pareces cansada. Mais uma noite a caçar notícias? Ana sorriu debilmente, mexendo o pastel de nata sem o comer. Contou-lhe do trabalho, uma reportagem sobre o turismo sustentável no Douro, mas a mente vagueava para Sofia. Como é que Miguel reagiria se soubesse? Ele era bom homem, generoso, o tipo que levava flores roubadas dos jardins da jardineira e as punha no vaso da janela de Ana. Mas o amor deles era uma ponte suspensa, bela mas frágil, balançando ao vento das dúvidas não ditas. Enquanto conversavam, o telemóvel de Ana vibrou, uma mensagem de Sofia. Preciso de te ver. Hoje, no jardim do Palácio de Cristal. Por favor. O pânico subiu como a névoa matinal do rio. Ana desculpou-se com Miguel, alegando uma entrevista urgente, e correu para o jardim, onde os pavões reais desfilavam entre as camélias em flor, e o ar era um bálsamo de eucalipto e mar. Sofia esperava num banco de pedra, debaixo de um plátano centenário, o rosto pálido como o mármore dos claustros. Vestia um vestido florido, típico das mulheres do Minho, mas os olhos estavam inchados de choro. Ana, eu não queria que lesses assim. Eu bati à porta esta manhã, mas não estavas. Deixei a carta porque se eu não dissesse, ia explodir. Ana sentou-se ao lado dela, mas longe o suficiente para não se tocarem. O jardim zumbia com o canto dos pássaros e o riso distante de crianças, um contraste cruel com o silêncio entre elas. Por que agora, Sofia? Depois de anos? Eu tenho Miguel, tu sabes. A minha família.
Eles nunca entenderiam. As palavras saíram afiadas, mas o tom tremia de vulnerabilidade. Sofia virou-se, os caracóis caindo como uma cortina ruiva. Porque eu não aguento mais ser a tua sombra, Ana. Ver-te com ele, sorrir para as tuas histórias, mas por dentro. Por dentro eu morro um pouco cada dia. Lembras-te da viagem ao Douro, no outono passado? Quando ficámos na quinta do teu tio e passeámos pelas vinhas ao pôr do sol? Eu quis dizer-te ali, entre as uvas maduras, que o meu coração é teu desde o primeiro São João. Ana sentiu o peito apertar, memórias inundando como o rio em cheia, o sol poente nos chocalcos, o cheiro de terra molhada e mosto fermentando, Sofia a rir enquanto colhiam cachos de toriga nacional, os dedos roçando acidentalmente, enviando faíscas. Naquela noite, na pousada, partilharam uma garrafa de Porto e Sofia cantaram um fado improvisado, a voz rouca como a de Marisa, sobre amores impossíveis. Ana atribuíra o arrepio ao vinho, mas agora via claro, era desejo, puro e aterrorizante. E se eu disser que sinto mesmo, murmurou Ana, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Sofia ergueu os olhos, brilhantes de esperança e medo. Então, o que fazemos? Fugimos para Lisboa, como os personagens de José Saramago? Ou ficamos aqui, em Porto, e enfrentamos o furacão? Mas o furacão já se formava. Enquanto caminhavam de volta, de mãos dadas pela primeira vez, um toque tímido, elétrico como o contacto com uma estátua de São João, Ana viu ao longe a figura de Miguel, parado junto ao portão do jardim, o rosto uma máscara de confusão. Ele devia ter seguido a sua intuição, o instinto de quem conhece o cheiro de traição no ar salgado. Ana? O que é isto? A voz dele era um trovão baixo, e quando ribombar das ondas na foz. Sofia recuou, o rosto lívido. Miguel, não é o que pensas. Mas era, e pior, era o começo de tudo desabar, como as muralhas antigas da cidade sob um terremoto invisível. O triângulo cerrava-se como as redes dos pescadores na lota da foz, apertando até ao osso. Miguel não gritou, não era do seu feitio, criado nas praias onde o mar ensina paciência. Em vez disso, os seus olhos castanhos, normalmente quentes como o sol de espinho, gelaram sem acusação. Explica-me, Ana. Eu vim atrás de ti porque te amo e algo não batia certo. E encontro-te assim? Ele gesticulou para Sofia, que se encolhera contra uma sebe de bucho, como se quisesse desaparecer entre as folhas verdes. O jardim do Palácio de Cristal, com os seus lagos serenos e estátuas de ninfas em mármore, de repente parecia um palco de tragédia grega, onde os deuses portugueses, de Viriata e Inês de Castro, assistiam impassíveis. Ana sentiu o chão tremer, não pelo metro que passava ao longe sob a cidade, mas pelo abalo interno. Miguel, nós precisamos de falar. Sozinhos. Virou-se para Sofia, um olhar que misturava súplica e despedida. Vai para casa. Depois falamos. Sofia assentiu, os lábios tremendo, e afastou-se com passos rápidos, o vestido florido esvoaçando como uma bandeira de rendição. Miguel e Ana sentaram-se num banco virado para o pavilhão chinês, onde dragões de porcelana sorriam ironicamente. O ar cheirava a jasmim e a maresia distante, mas o silêncio entre eles era sufocante, como o fumo de uma francesinha mal ventilada. Desde quando? Perguntou ele, a voz baixa, mas cortante como o granito das ruas da Baixa. Ana baixou os olhos para as mãos entrelaçadas no colo, unhas roídas de ansiedade. Não sei, Miguel. Há meses, talvez anos. A carta de Sofia. Acordou algo que eu enterrei. Não é traição física, juro. Mas o coração. O coração mente para si próprio. Ele riu, um som amargo que ecoou como o choro de um violino de fado. Enterraste? E eu? Fui o teu porto seguro, Ana. Planeámos o futuro, casa na Invicta, viagens ao Algarve, família. Os meus pais já falam em casamento na Sé. As palavras dele batiam como ondas contra o molho da Lessa, erudindo as defesas de Ana.
Miguel era o sonho português encarnado, trabalho estável na EDP, fins de semana a jogar futebol no clube local, jantares onde se discutia o Benfica com paixão contida. Mas era um sonho emprestado, tecido com as expectativas da família, não com o fio da sua alma. Contou-lhe tudo, ou quase, as noites em que sonhava com Sofia, o jeito como o riso dela iluminava as ruas cinzentas de inverno, o toque das mãos durante as vindimas no Douro. Omitiu o beijo que quase acontecera naquela manhã, no jardim, quando Sofia se inclinara para a frente, os lábios roçando a face de Ana como uma brisa de verão. Miguel ouviu em silêncio, o rosto endurecendo como o vinho do Porto ao envelhecer. Então, escolhes ela? A tua melhor amiga, que escondeu isto como um vinho azedo nas caves? Ana abanou a cabeça, lágrimas quentes traçando caminhos no rosto. Não escolho ninguém ainda. Preciso de tempo, Miguel. Para entender quem sou eu, nesta cidade que me moldou como o rio molda as margens. Ele levantou-se, o casaco de cabedal rangendo. Tempo. Porto não perdoa fraquezas, Ana. A minha família. Eles sabem de ti, confiam em mim. E a tua? Imagina a cara do teu pai quando souber que a filha prefere. A palavra parou, não dita mas implícita, pecado, e quando os sermões da catequese onde Ana aprendera que o amor era ordenado por Deus, homem com mulher, como Adão e Eva nos jardins do Éden lusitano. Miguel afastou-se sem um beijo de despedida, a silhueta alta fundindo-se com as árvores frondosas, deixando Ana sozinha com o peso da escolha. Naquela noite, Ana foi ao apartamento de Sofia, no bairro da Constituição, um loft moderno com janelas panorâmicas para o Douro, onde o rio serpenteava como uma serpente de prata sob as luzes da cidade. Sofia abriu a porta de robe, o cabelo ruivo despenteado, os olhos vermelhos de quem chorara rios inteiros. Entra. Fiz chá de camomila, como da vez que ficámos doentes depois do São João. O espaço era um reflexo dela, paredes cobertas de esboços arquitetónicos de pontes e catedrais, prateleiras com livros de Camões e livros de arquitetura contemporânea, um giradiscos tocando baixinho a imoraria na voz de Amália. Sentaram-se no sofá de veludo verde, o chá fumegando entre elas como uma trégua frágil. Eu disse a Miguel. Parte da verdade, pelo menos. As palavras de Ana caíram como pedras no rio. Sofia encolheu-se, abraçando os joelhos. E ele? Odeia-me agora? Ana estendeu a mão, tocando o braço dela pela primeira vez desde o jardim, um toque leve, mas que enviou um choque como de uma raia na praia. Não te odeia. Odeia a dor. E eu? Eu sinto mesmo por ti, Sofia. Mas tenho medo. Porto é pequena, as línguas afiadas como as facas dos tascos. A minha família. Eles rezam pela minha alma todos os domingos. Sofia virou-se, os olhos verdes brilhando com uma mistura de ternura e fúria. E a tua alma? Não merece amor verdadeiro? Lembra-te das histórias da avó, das mouras que amavam contra o destino. Nós podemos ser assim, livres, como o vento no Atlântico. Conversaram até ao amanhecer, as palavras fluindo como vinho nas provas de Gaia, medos, desejos, memórias partilhadas. Sofia confessou as noites em que escrevera poemas não enviados, inspirados nos sonetos de Florbela Espanca, sobre amores femininos que o mundo ignorava. Ana admitiu as dúvidas sobre Miguel, o sentimento de prisão numa vida pré-escrita. Quando o sol nasceu, tingindo dor de rosa, beijaram-se pela primeira vez, um beijo suave, exploratório, como o primeiro gole de um vinho novo. Não era paixão carnal, mas uma comunhão de almas, rica em emoção, como o fado que chora sem palavras. Mas o idílio durou pouco. Dias depois, num jantar familiar na casa dos pais de Ana, o telefone tocou. Era a tia Lúcia, irmã da mãe, conhecida pelas fofocas que corriam mais rápido que os elétricos. Rosa, ouvi coisas. Sobre a Ana e aquela rapariga de Lisboa. Dizem que andam de mãos dadas no jardim. É verdade? O silêncio na sala foi ensurdecedor, o garfo de Dona Rosa parando a meio do prato de tripas à moda do Porto. O pai de Ana, Manuel, ergueu os olhos do jornal, o rosto enrugado como as cascas de noz das castanhas. O quê? Ana, explica-te.
o ar cheirava a alho e a traição, e Ana soube que o furacão chegara, varrendo as fachadas pintadas de azul e branco da sua infância. A sala de jantar dos Correia, com as suas paredes forradas de azulejos representando cenas de caça e o mar, de repente pareceu uma prisão barroca, onde as figuras pintadas observavam com olhos acusadores. Dona Rosa largou o garfo com um tinido que ecoou como um sino fúnebre, o rosto pálido contrastando com o vermelho do vinho tinto na taça. Ana, filha. Diz que não é verdade. Diz que é maledicência de invejosos, como aquelas fofoqueiras do mercado. A voz dela tremia, não de raiva, mas de um pavor ancestral, o mesmo que as mulheres da família sentiam ao defrontar o desconhecido, como quando a bisavó emigrara para o Brasil em 1910, deixando para trás um noivo recusado. Manuel, o pai, dobrou o jornal com mãos que outrora manejavam redes pesadas, os nós dos dedos brancos de tensão. Fala, rapariga. Ou é verdade que andas com essa Sofia, de formas que não convém a Deus nem à família? Ana sentiu o calor subir ao rosto, como o sol de agosto na praia de Miramar. Queria negar, enterrar o segredo como sementes no sol do Douro, mas as palavras de Sofia coavam: a tua alma merece amor verdadeiro. Engoliu em seco o ensopado de grão azedo na boca. É verdade, pai. Mãe. Eu amo Sofia. Não como amiga. Como se ama naqueles fados que cantamos nas festas, profundos e sem remorsos. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o rugido do mar na ressaca. Dona Rosa levou a mão ao peito, como se o coração lhe doesse, e murmurou uma ave-maria baixinho, os olhos fechados em súplica. Manuel levantou-se devagar, a cadeira rangendo como um barco velho, e saiu para a varanda, onde o Atlântico batia impiedoso contra as rochas da foz. A tia Lúcia, ainda ao telefone na cozinha adjacente, tagarelava com entusiasmo mórbido. Sim, ouvi na lota, de um primo do marido da Sofia. Elas no jardim, de mãos dadas como namoradas. Ana seguiu o pai para fora, o vento salgado chicoteando-lhe o cabelo, trazendo o cheiro de algas e liberdade amarga. Manuel fumava um cigarro, olhando o horizonte onde o céu se fundia com o mar, como nos quadros de Vieira da Silva. Lembras-te, Ana, quando eras pequena e eu te levava à pesca ao amanhecer? Dizias que querias casar com o mar, livre e selvagem. Mas o mar trai, filha. Engole navios inteiros. Virou-se para ela, os olhos envelhecidos pela maresia e pelo tempo. Isto é como o mar para mim. Não entendo. A Igreja diz que é contra a natureza, como remar contra a corrente. E a família? Os teus primos no Brasil, a avó que reza por ti. Vão julgar-nos. Ana aproximou-se, tocando o braço dele, áspero como a casca de uma sobreira. Pai, o amor não é corrente. É o que nos faz navegar, mesmo em tempestade. Eu tentei ser o que esperavam, com Miguel, com o futuro planeado. Mas é falso, como vinho adulterado. Manuel abanou a cabeça, uma lágrima solitária traçando o sulco da bochecha. Miguel ligou-me hoje. Contou tudo, pediu conselho. É um bom rapaz, Ana. Perdes-te a ele por isto. A dor na voz dele era um fado vivo, melancólico e humano, refletindo a alma portuguesa, resiliente, mas presa às raízes. Ana chorou então, abraçando o pai, os dois balançando como folhas ao vento, enquanto o mar cantava a sua canção eterna de perda e renascimento. De volta à sala, Dona Rosa esperava, o rosto composto numa máscara de dignidade minhota. Senta-te, filha. Vamos falar como gente, não como santos. Serviu mais vinho, o líquido rubi brilhando à luz da lâmpada de vidro soprado. Contaram histórias, a mãe recordou a própria juventude, um amor não correspondido por um rapaz de Vila do Conde, sufocado pelas expectativas familiares. Eu casei com o teu pai por dever, mas aprendi a amar. Tu podes escolher diferente? A conversa estendeu-se pela noite, entre pratos de queijo da serra e conversas sussurradas sobre santos padroeiros e milagres duvidosos. Não era aceitação plena, isso viria com o tempo, como o vinho maturar, mas um armistício, frágil como o vidro de Mursa.
Enquanto isso, Sofia enfrentava o seu próprio vendaval. No loft do bairro da Constituição, o telefone não parava de tocar. A mãe de Lisboa, Dona Isabel, uma viúva devota de fados e novenas, ligara furiosa após uma mensagem de uma prima comum. O quê? Namorada? Em Porto, essa cidade de pecados modernos? Eu criei-te para seres mulher de bem, Sofia. Casa-te com um engenheiro, dá-me netos. Sofia, encostada à janela, via o Douro fluir indiferente, carregando barcos Rabelo como relíquias do passado. Mãe, eu sou mulher de bem. Amo a Ana como tu amaste o pai. É o mesmo amor, só. Diferente. Mas Dona Isabel chorava, invocando São António, padroeiro dos casamentos, como se o santo pudesse endireitar o caminho torto. Sozinha, Sofia afundou-se no sofá, abrindo um caderno de esboços. Desenhou a ponte de Dom Luís, mas em vez de metal, linhas curvas como braços, azulejos com motivos de duas mulheres entrelaçadas, como as figuras mitológicas nos claustros da batalha. Era a sua forma de resistir, através da arte, como os azulegistas que capturavam a alma de Portugal em cerâmica. Mas o medo rastejava, e se a família de Ana a rejeitasse? E se Miguel, ferido, revelasse tudo aos amigos comuns, transformando o segredo num escândalo que varreria Porto como o incêndio da Torre dos Clérigos em 1755? Dias depois, o triângulo reconvenou não por escolha, mas por destino. Miguel marcou um encontro no Café Majestic, o ícone arte noval da Rua de Santa Catarina, com as suas mesas de mármore e candeeiros de cristal que pareciam lágrimas congeladas. Ana e Sofia chegaram juntas, de mãos dadas sob a mesa, um gesto de desafio. Miguel esperava, um copo de vinho do Douro à frente, o rosto magro e determinado. Não vim para brigar. Vim para entender. Porque eu ainda amo-te, Ana. E tu, Sofia? Foste sempre a terceira, invisível, mas agora és o centro. As palavras dele eram um fado moderno, cheio de dor contida. Conversaram horas, entre pastéis de nata e expressos amargos. Miguel confessou as suas inseguranças, o medo de não ser suficiente. Sofia, a culpa de ter escondido o amor como um vinho contrabandeado. Ana, o terror de perder ambos. No fim, Miguel ergueu o copo, à amizade que sobrevive ao amor. Não era perdão total, a ferida sangrava ainda, mas um pacto humano, tingido de melancolia portuguesa. Saíram para a rua, onde a chuva fina caía como bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, lavando as ruas de paralelepípedos. Ana e Sofia caminharam pela Rua das Flores, as fachadas coloridas piscando luzes de Natal precoces, e pararam numa tasca escondida para um prato de petiscos, chouriço assado e queijo de azeitão, partilhados com risos nervosos. Vamos devagar, sussurrou Ana, beijando a testa de Sofia. Como o Douro a esculpir a terra. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava mais curvas. Uma semana depois, durante a preparação da feira de São João, as ruas a encherem-se de martelinhos e fogueiras, Ana recebeu uma chamada anónima. Cuidado com a tua amiga. Ela esconde mais do que amor. A voz era distorcida, mas Ana reconheceu o sotaque de espinho. Miguel? Ou pior, alguém da família? O pânico instalou-se, como a névoa que sobe do rio ao alvorecer. A feira de São João transformava Porto numa festa pagã disfarçada de devoção católica. As ruas da Baixa pulsavam com o cheiro de sardinhas assadas em grelhas fumegantes, o ar carregado de manjerico fresco e o som de martelinhos de plástico a baterem cabeças em rituais de flerte ancestral. Ana e Sofia mergulharam na multidão, tentando esquecer a chamada anónima que pairava como uma sombra sobre o alento da noite. Vestiam-se de branco, como as tradições mandavam, saias leves e blusas de linho, com alho ao pescoço para afastar maus olhados, mas o amuleto não protegia contra intrigas humanas. É só paranoia, disse Sofia, enfiando um raminho de erva doce no cabelo de Ana, os dedos tremendo ligeiramente. Porto adora um escândalo, mas passa como a maré. Ana sorriu, mas o estômago revirava-se, a voz da chamada ecoava, venenosa como somagre. Caminharam pela Praça da Liberdade, onde o São João de Pedra observava impassível, e juntaram-se a um rancho folclórico, saias rodadas rodopiando ao som de concertinas e tambores, cantando ao miradear com vozes roucas de vinho e alegria.
Sofia puxou Ana para a dança, os corpos colando-se na confusão, o suor misturando-se como uvas pisadas na lagar. Por um momento, o mundo encolheu-se às suas risadas, ao calor da multidão que as envolvia como um abraço coletivo. Mas então Ana viu Miguel, do outro lado da praça, conversando com um grupo de amigos, uma garrafa de cerveja moscatel na mão. Os olhos dele encontraram os dela através da névoa de fumo das fogueiras e por um segundo, o tempo parou, um olhar de dor crua, misturada com algo mais sombrio, como ciúme fermentado. Ele está aqui, murmurou Ana, o coração acelerando como o metro na estação de Trindade. Sofia seguiu o olhar, o sorriso esvanecendo. Ignora. Esta noite é nossa. Mas o destino, tecelão caprichoso como as rendas da avó de Ana, entrelaçou os fios. Um amigo de Miguel, o jovial Pedro da Faculdade de Engenharia, aproximou-se com um martelinho erguido. Ei, Ana! Sofia! Vão fugir das fogueiras ou juntar-se à dança? O tom era leve, mas os olhos dardejavam curiosos. Conversa fiada sobre o FC Porto e o calor sufocante, mas Ana sentia as perguntas não ditas. O que fazem juntas? Onde está Miguel? Sofia, sempre a arquiteta de pontes, desviou com graça. Venham, vamos à ribeira provar caldo verde quente. Na ribeira, o Douro refletia as luzes das lanternas como um espelho de sonhos, os rabelos ancorados balançando suavemente. Sentaram-se numa esplanada improvisada, pratos de percebes e ameijoas a bolhão pato fumegando, o vinho verde fresco a cortar a gordura. Pedro tagarelava sobre o último derby, mas o telefone de Ana vibrou de novo. Mensagem anónima. Pergunta à tua Sofia sobre o ex de Lisboa. Ela não te contou tudo. O sangue gelou nas veias de Ana. Ex? Sofia nunca mencionara um passado romântico além de flertes casuais. Quem és tu? Respondeu, mas o número era bloqueado. Virou-se para Sofia, o rosto uma máscara de dúvida. O que escondes, amor? Há um ex em Lisboa? Sofia empalideceu, o copo de vinho parando a meio do caminho. Como sabes? Os amigos, sentindo a tensão, afastaram-se discretamente para outra mesa, deixando-as sozinhas sob o toldo listrado. Conta-me, insistiu Ana, a voz baixa mas firme, como o sino da céu ao anoitecer. Sofia suspirou, os caracóis ruivos caindo sobre o rosto como uma cortina de segredos. Chama-se Rita. Foi há 5 anos, em Lisboa. Amávamo-nos loucamente, caminhadas pelo Tejo, noites no bairro Alto a ouvir fado. Mas ela traiu-me com um homem, disse que era fase, que precisava de normalidade. Partiu-me o coração, Ana. Desde então, jurei não esconder nada. Mas contigo. Foi diferente. Não queria manchar o que tínhamos com fantasmas. Ana sentiu uma pontada, não de ciúme, mas de traição ao contrário. Sofia escondera não por malícia, mas por medo de perder. Por que não me disseste? Somos melhores amigas há anos. Lágrimas brilhavam nos olhos verdes de Sofia. Porque o passado dói como um espinho de pinheiro nas vindimas. E eu temia que visses em mim uma mulher quebrada, não digna de ti. Abraçaram-se ali, entre o burburinho da feira, o cheiro de pólvora das fogueiras misturando-se ao sal das lágrimas. Somos humanas, Sofia. Como as heroínas de Essa de Queiroz, falíveis, mas reais. O beijo que se seguiu foi salgado, urgente, um selo de perdão sob as estrelas de São João. Mas a noite não terminou em paz. Ao voltarem para casa, cruzaram-se com Miguel na ponte de Dom Luís, encostado à grade, uma garrafa na mão, o rosto iluminado pelas luzes da cidade. Vivos, disse ele, a voz pastosa de álcool. Dançando, rindo. E eu aqui, sozinho como um idiota. Ana aproximou-se, o coração partido por ele também. Miguel, por favor. Podemos ser amigos? Ele riu, amargo. Amigos? Depois de me fazeres de parvo? A família sabe, Ana. A minha mãe chorou esta tarde, disse que reza por ti, pela tua confusão. As palavras cortavam como navalhas, e quando a pressão familiar que asfixiava.
Sofia interveio, culpa-me a mim, Miguel. Eu iniciei isto. Mas ele abanou a cabeça, os olhos fixos em Ana. Não. A culpa é tua por me dar esperança falsa. O confronto escalou, vozes elevando-se sobre o rugido do rio. Miguel confessou, eu enviei a mensagem. Sobre o ex ouvi de uma prima comum. Queria que duvidasses, que voltasses para mim. A traição dele, pequena, mas venenosa, caiu como um raio. Ana recuou, ferida. Como pudeste? Isso é baixo, Miguel. Como as intrigas das novelas da Globo que a minha mãe adora. Ele encolheu os ombros, o orgulho ferido transformando num estranho. Amor faz monstros de nós, Ana. Vai, vive o teu fado lésbico. Mas Porto lembra e julga. Afirmou-se, cambaleando para o lado de Gaia, deixando-as sozinhas na ponte, o vento uvando como um lamento. Dias após a feira, a pressão familiar atingiu o clímax. Dona Rosa convidou Sofia para um almoço familiar na casa da Foz, um teste disfarçado de hospitalidade. A mesa estava posta com o melhor, bacalhau à gomes de sá, salada de feijão taralhado e vinho do Dão envelhecido. Manuel presidia a cabeceira, silencioso como um juiz, enquanto a mãe bombardeava Sofia com perguntas. Então, és de Lisboa? Gostas de Porto? Trabalhas em quê? Sofia respondeu com graça, falando da sua paixão pela arquitetura, dos projetos para restaurar os armazéns de Gaia como espaços culturais. Mas o ar crepitava de tensão não dita. Ao servir o pudim de ovos, Dona Rosa largou a bomba. Ouvi que... Bem que tu e a Ana. São coisas modernas, mas aqui, na nossa tradição, o amor é para casar, para família. Pensa no que fazemos, Sofia. Pensa na Ana. Sofia engoliu o nó na garganta, os olhos fixos no prato. Dona Rosa, eu amo a Ana mais do que tudo. Não é moderno, é eterno, como o dor que corre desde os romanos. Dê-nos uma chance de mostrar. Manuel interveio pela primeira vez, a voz rouca. Chance? A Igreja não dá chances a pecados. Mas... Eu li o livro de Ruth na Bíblia, esta semana. 2 mulheres, leais até à morte. Talvez Deus entenda mais do que os padres. Era uma concessão mínima, mas Ana, sentada ao lado, sentiu um raio de sol romper as nuvens, o começo de uma ponte, frágil mas possível. Entretanto, Miguel afundava-se no seu próprio abismo. No apartamento em Boa Vista, rodeado de maquetes de engenharia e posters do Benfica, bebia sozinho, o telefone cheio de mensagens não respondidas de amigos curiosos. A traição que cometera, a mensagem anónima, ruía-o como ácido, transformando-se em remorso. Ligou para Ana numa noite chuvosa. Perdão. Fui um cobarde. Quero que sejas feliz, mesmo que doa. A conversa foi um bálsamo, lágrimas partilhadas ao telefone, como um fado confidenciado. Somos todos frágeis, Miguel, disse Ana. Como as pontes que construímos, balançam, mas não caem-se bem feitas. O verão avançava, quente e pegajoso, e o triângulo começava a dissolver-se em linhas paralelas. Amizade com Miguel, amor com Sofia, reconciliação lenta com a família. Mas o verdadeiro clímax aguardava na vindima do Douro, onde segredos enterrados como raízes podiam emergir com a primeira enxada. O Douro em setembro era um tapete de ouro e verde, os socalcos de vinhas escalando as encostas como degraus para o céu, o ar carregado do doce fermento das uvas maduras. Ana e Sofia apanharam um comboio do Porto para Pinhão, as malas leves com roupas de algodão e chapéus de palha, fugindo da cidade para a quinta do tio de Ana, o velho Joaquim Correia, um viticultor de mãos calejadas que tratava as videiras como filhas. Bem-vindas ao coração de Portugal, disse ele ao recebê-las na estação, o rosto sulcado como casca de sobreira, um chapéu de feltro torto na cabeça. A quinta, com a sua casa senhorial de paredes caiadas e varandas de ferro viradas para o rio, cheirava a mosto e a terra remexida, um bálsamo para almas cansadas.
A vindima era ritual sagrado. Ao amanhecer, com o orvalho ainda a beijar as folhas, grupos de apanhadores, locais e imigrantes de volta do estrangeiro espalhavam-se pelas fileiras de toriga e tinta roriz, cestos às costas, tesouras a clicarem ritmicamente. Ana e Sofia juntaram-se, as saias presas para não sujarem, o sol subindo devagar como uma bênção. Isto é vida, riu Sofia, o suor a brilhar na testa, enquanto cortava cachos pesados, o sumo roxo manchando-lhe os dedos. Ana, ao lado, sentia o mesmo. O trabalho físico lavava as ansiedades urbanas, ligando-as à terra portuguesa, à herança de gerações que domaram o rio rebelde com terraços e paciência. Como nos poemas de Teixeira de Pascoais, respondeu Ana, limpando o rosto com o dorso da mão. O Douro é alma, não só vinho. Mas sob a idílica superfície, tensões borbulhavam. O tio Joaquim, homem de poucas palavras mas olhos perspicazes, observava-as durante as pausas para pão com chouriço e queijo de ovelha. Então, as raparigas da cidade. Amor é? Perguntou uma tarde, enquanto pisavam uvas no lagar de pedra, os pés nus chapinhando no néctar pegajoso. Ana corou, o vinho subindo-lhe às faces. Sim, tio. Amor verdadeiro. Ele riu, uma gargalhada rouca como o ribombar das águas na barragem. Eu vi amores assim nas vinhas. Duas mulheres, na vindima de 68, quando Salazar caiu. Escondiam-se entre as folhas, mas o vinho não mente, revela tudo. A aceitação dele, tingida de folclore local, era um alívio, contrastava com as cartas rígidas da mãe, cheias de reza por ti e pensa no escândalo. Miguel, surpreendentemente, aparecera no terceiro dia. Chegara de carro de espinho, com uma caixa de pastéis de nata frescos e um ar de quem buscava redenção. Ouvi da tua mãe que vinham. Pensei. Talvez ajude a curar. O tio Joaquim piscou o olho, mais mãos para o lagar, bem-vindo. Assim, o triângulo reconstruiu-se nas vinhas, Miguel e Ana trabalhando lado a lado em silêncio amigável, cortando uvas sem rancor, Sofia desenhando esboços da paisagem, capturando a curva do rio e as figuras humanas em harmonia. À noite, na casa da quinta, jantares comunais, cozida à transmontana, com carnes fumadas e grão, regado a vinho tinto robusto, histórias contadas à lareira sobre fantasmas de vindimadores passados e amores que o Douro testemunhara. Foi numa dessas noites que o passado de Sofia ressurgiu, não como fantasma, mas como intrusa viva. Enquanto o grupo cantava ranchos ao redor da mesa, ó Virgem do Pinhal com vozes desafinadas e alegres, um carro parou na entrada poeirenta. Dela saiu Rita, a ex de Lisboa, alta, com cabelo curto platinado e um vestido citadino que destoava das roupas rurais. Sofia? Recebi a tua mensagem. Disseste que precisavas de falar. A voz dela era suave, mas carregada de história não resolvida. Sofia empalideceu, o copo de vinho tremendo na mão. Eu? Enviei há meses, sobre o apartamento em Lisboa que partilhávamos. Esqueci de cancelar. Mas Ana viu nos olhos de Rita algo mais, um ciúme latente, o mesmo que Miguel sentira. Rita entrou, educada mas invasiva, aceitando um copo de vinho e sentando-se ao lado de Sofia. Porto é linda, mas o Tejo chama sempre de volta. As palavras eram inofensivas, mas o toque casual no braço de Sofia, um gesto de memória muscular, acendeu faíscas. Ana retirou-se para a varanda, o rio negro abaixo refletindo estrelas, o coração a martelar como lagar. Miguel seguiu-a, encostando-se à grade. Dói ver, não dói? O passado volta como uma ressaca. Ana assentiu, lágrimas quentes. Ela escondeu isto. E se Rita for a traição que eu temi? Miguel, surpreendentemente, defendeu. Todos escondemos, Ana. Eu escondi o meu ciúme com mentiras. Dá-lhe o benefício, como me deste a mim. De volta à sala, o confronto explodiu suavemente, como um mosto a ferver. Rita, sentindo a tensão, confrontou. Sofia, tu mereces mais que segredos. Lembras-te de nós no Chiado? Éramos livres. Sofia ergueu-se, a voz firme como uma ponte de aço. Éramos, Rita. Mas traíste-me e eu curei.
Agora amo a Ana. Vai-te, por favor. Rita hesitou, os olhos passando de Sofia para Ana, uma avaliação silenciosa. Felicidades, então. Mas o amor lésbico em Portugal ainda é fado triste. Saiu para a noite, o carro desaparecendo na estrada sinuosa, deixando um silêncio carregado. O incidente abalou, mas uniu. Na manhã seguinte, no lagar, Ana e Sofia pisaram uva juntas, os pés entrelaçados no néctar, rindo enquanto o tio Joaquim virava o vinho com a vara de madeira. Olha, o lagar abençoa-vos, brincou ele. Miguel, de fora, sorriu pela primeira vez sem amargura, ajudando a encher barris. Era um momento de catarse, o trabalho coletivo, suado e terreno, espelhando a vida, bagunçada, mas frutífera. De regresso ao Porto, fortalecidas, mas o clímax aguardava, uma carta da igreja local, convocando Ana para uma conversa pastoral sobre o seu caminho espiritual, instigada por Dona Rosa em desespero. A pressão familiar culminava, forçando uma escolha final entre tradição e verdade. Outubro trouxe a chuva ao Porto, um manto cinzento que lavava as ruas de verão, transformando os paralelepípedos em espelhos de melancolia. A carta da igreja de São Francisco chegara como um pergaminho medieval, selo de cera vermelha, caligrafia austera, convocando Ana para uma audiência com o padre António, o mesmo que oficiara o seu bautizado e casamentos de primas. Venha em busca de orientação divina, pedia, mas Ana lia entre linhas, julgamento, sob o pretexto de salvação. Dona Rosa entregara-a com mãos trêmulas, os olhos suplicantes. Vai, filha. Por mim. Por nós. Deus perdoa, mas a família. A família sofre contigo. Ana assentira, mas o estômago revirava-se como o mar em tormenta. Sofia insistira em acompanhar, mas Ana recusara. Isto é meu, amor. Enfrento sozinha, como as santas nos altares. Dirigiu-se à igreja a pé, da ribeira à baixa, a chuva fina molhando-lhe o casaco de lã, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao incenso que vazava das portas entreabertas. Dentro, o espaço era um labirinto de sombras e ouro, ossos de monges cravejados de joias nas catacumbas, anjos barrocos esculpidos no teto, o ar pesado de séculos de oração e segredo. O padre António esperava na sacristia, um homem de 60 anos com batina impecável e olhos bondosos, mas firmes como o granito da Sé. Sente-se, Ana. Chá? Ofereceu uma chávena fumegante, aroma de camomila cortando o cheiro de cera de vela. Começaram pelo trivial, a saúde da família, o jornal onde trabalhava, a beleza outonal do Douro. Mas o padre, com a paciência de quem ouvia confissões semanais, guiou para o cerne. Sua mãe preocupa-se. Fala de uma amizade íntima com a senhorita Oliveira. Diz que é confusão, influências modernas. O que a aflige, filha? Ana respirou fundo, o coração batendo como o relógio da torre. Não é confusão, padre. É amor. Puro, como o que Cristo ensinou, sem julgar. Eu amo Sofia e ela a mim. É contra a tradição, eu sei, mas não contra Deus. O padre inclinou-se para a frente, as mãos entrelaçadas como em oração. A tradição é o nosso escudo, Ana. Portugal é católico na alma, das procissões de Corpus Christi às romarias da Senhora da Saúde. O livro diz homem e mulher os criou, não mulher e mulher. Pense na dor que causa, à família, à comunidade. As palavras dele ecoavam os sermões da infância, mas Ana contra-argumentou, voz ganhando força, e Inês de Castro? Amou contra o rei, e o amor dela é lenda. Ou as freiras que escreviam cartas de paixão no século XVII? O amor encontra caminhos, padre. A minha mãe reza, o meu pai duvida, mas eu sinto Deus na alegria que Sofia me dá, não no medo. O debate estendeu-se, um duelo de palavras. Ele citava Levítico, ela Sofia de Melbreiner e a misericórdia divina. No fim, o padre abençoou-a, mas com um aviso, Ana. E converse com a sua mãe. O perdão começa em casa. De volta ao apartamento na Ribeira, Ana encontrou Sofia à espera, com um jantar improvisado, salada de polvo e pão de milho, velas acesas contra a chuva.
Contou tudo, entre garfadas, e Sofia ouviu, os olhos brilhantes. Orgulho de ti. És corajosa como as Amazonas do Minho nas lendas. Abraçaram-se, o beijo profundo e reconfortante, um farol na tempestade. Mas a pressão não amainava, mensagens da tia Lúcia, cheias de coitadinhos dos teus pais, olhares na esplanada do Bolhão, onde vendedoras sussurravam ao vê-las de mãos dadas. O clímax irrompeu numa missa familiar o domingo de Todos os Santos. A Sé do Porto, com as suas gárgulas medievais e vitrais que filtravam a luz em arco-íris, enchia-se de fiéis em luto e memória. Ana e Sofia sentaram-se ao lado dos pais de Ana, o banco de madeira rangendo sob o peso das expectativas. Dona Rosa, de manto negro e terço na mão, murmurava orações pelos defuntos, mas os olhos dardejavam para as mãos entrelaçadas das raparigas. Durante o sermão, sobre a unidade familiar como pilar da fé, ela explodiu baixinho. Ana solta a mão dela. Aqui, no Casa de Deus. A voz cortou o ar como um grito abafado, cabeças virando curiosas. Ana recuou, ferida, mas Sofia apertou mais. Não me envergonho. O confronto foi imediato, pós-missa, no claustro adjacente, onde flores de crisântemo perfumavam o ar de outono. Manuel tentou mediar, Rosa, acalma. Elas são adultas. Mas Dona Rosa, lágrimas escorrendo, acusou, adultas? Traem a família, o sangue. Eu rezei, Ana, pela tua cura. Isto é doença, não amor. As palavras foram um golpe final, e quando anos de repressão, a mãe, viúva de um irmão gay que se suicidara nos anos 80, projetando medos no fantasma da filha. Ana chorou, confrontando. Mãe, o tio João sofreu porque escondeu. Não me deixes esconder. Ama-me como sou. Sofia interveio, voz suave mas firme. Dona Rosa, eu honro a Ana. Não roubo, dou. Deixe-nos mostrar. O pai, em silêncio até então, falou. Lembras-te do teu irmão, Rosa? Ele amava um homem e nós calámo-nos. Não repitamos o erro. O claustro, com as suas colunas góticas, testemunhou o colapso. Dona Rosa caiu nos braços do marido, soluçando, um dique rebentado. Eu tenho medo. Pelo escândalo, pela alma dela. Ana ajoelhou-se ao lado, abraçando a mãe. O escândalo passa, mãe. O amor fica, como o Douro. Miguel, presente por acaso, viera rezar pela avó falecida, observou de longe, o coração apertado mas em paz. Ligou mais tarde, vi tudo. És forte, Ana. E eu? Eu sigo em frente. A traição dele curara sem amizade distante, um capítulo fechado. A reconciliação com Dona Rosa veio devagar, chás à tarde na Foz, conversas sobre o tio João, visitas à tumba dele no cemitério de Lordelo. Ele teria gostado de ti, Sofia admitiu a mãe um dia, oferecendo um pastel de nata. Era frágil, mas real, humanismo português, onde o coração vence o dogma aos poucos. Inverno instalou-se em Porto como um manto de neblina, o Natal aproximando-se com luzes piscando nas ruas da Baixa e o cheiro de rabanadas fritas nas confeitarias. Ana e Sofia, agora um casal assumido, navegavam as águas calmas pós-tempestade, mãos dadas na Avenida dos Aliados, beijos trocados sob o guarda-chuva na chuva miúda, o mundo ajustando-se devagar. A família de Ana evoluía. Manuel convidava-as para jogos do UFC Porto na casa, Dona Rosa tecendo um jale para Sofia com padrões minhotes, sussurrando bem-vinda num jantar de consoada. Não era perfeito, olhares na missa, murmúrios na lota, mas era progresso, como o vinho a clarificar nas pipas. Miguel encontrara paz, uma promoção no trabalho levara-o a Braga, onde namoriscava uma colega de olhos castanhos e riso fácil. Mandava mensagens esporádicas, Feliz Natal. Sem rancores, e Ana respondia com gratidão, o triângulo dissolvido em linhas de amizade. O verdadeiro fecho veio na véspera de Ano Novo, na Casa da Música, num concerto de fado contemporâneo. Marisa subia ao palco, voz como mel ancorado, cantando transparente sobre amores que se revelam. Ana e Sofia, sentadas na plateia, sentiam as palavras como um hino pessoal. Eu vejo-te, e tu vês-me.
Após o encore, saíram para a rotunda da Boa Vista, onde fogos de artifício rebentavam no céu, tingindo dor de cores efêmeras. Um ano novo, sussurrou Sofia, encostada ao peito de Ana. Um amor novo, mas antigo como Portugal. Não era final feliz de comédia, Porto não permitia tal leveza, mas humanamente satisfatório, cicatrizes honradas, como as marcas nas videiras podadas. Ana escreveu uma crónica no jornal Amores do Douro, anónima mas verdadeira, celebrando a descoberta chocante que libertara almas. A reação foi mista, alguns leitores condenavam, outros aplaudiam, e quando o debate nacional sobre direitos LGBT, mas Ana sentira-se vista. Na primavera, compraram um apartamento pequeno na Sedufeita, paredes brancas para esboços de Sofia, estantes para livros de Ana. Plantaram um limoeiro na varanda, símbolo de fertilidade portuguesa, e sonharam com viagens. Lisboa, Évora, talvez o Brasil das raízes imigrantes. A família crescia. Dona Rosa planeava um batizado simbólico para o novo começo, Manuel contava histórias de sereias lésbicas nas pescarias. O amor delas era um fado romântico, dramático nos começos, emocional no meio, humanista no fim. Em Porto, cidade de pontes, construíram a sua, não de pedra, mas de corações entrelaçados, resistindo ao tempo como o Douro ao inverno. E assim, na luz dourada do entardecer, Ana e Sofia caminhavam pela ribeira, mãos unidas, o rio a sussurrar segredos de eternidade.